Oi, tudo bem? E aí? Será que você foi bem na avaliação diagnóstica de entrada, a ADE? Vamos tirar algumas dúvidas e provar que você pode ser melhor nas próximas ainda que vierem, mesmo que tenha errado algumas habilidades que foram assim complicadas para outras turmas também. Vamos ver como você consegue se sair tirando as suas dúvidas? Vamos lá? Solta a vinheta. E aí, tudo bem? Nós chegamos à conclusão que alguns alunos, aliás, a grande maioria dos alunos, não compreenderam essencialmente 6 questões. A questão 4 da ADE, a questão 5, a questão 13, a questão 14, a questão 25 e a questão 26. Essas questões são as que hoje eu vou trabalhar com vocês para que vocês possam sanar algumas dúvidas. E aí, nas próximas ocasiões que surgirem atividades iguais, parecidas, vocês consigam tirar de letra. Vamos ver como é que fica? E aí, vocês já fizeram alguma vez mousse de maracujá? Tem uma receitinha muito fácil que foi da questão 4 e mesmo assim alguns alunos erraram na hora de responder a questão. Vamos acompanhar como é que faz? Vamos lá. Bom, você vai precisar, tá cortado aqui, ó, mas eu vou tirar aqui a minha lente para o outro lado para facilitar. Mousse de maracujá. Aprenda a fazer essa receita super fácil. Ingredientes: uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, suco de maracujá de 125 ml, batido com pouca água e coado, e o modo de preparo que eu vou a seguir. Vamos lá. Para fazer a sua mousse de maracujá, coloque primeiro o leite condensado no liquidificador e bata por alguns segundos, o bastante para deixá-lo mais cremoso. Acrescente o creme de leite e bata novamente. Talvez você precise usar uma colher para misturar os ingredientes. Assim, lembre-se de pausar o liquidificador para fazer isso, por favor. Por fim, coloque o suco de maracujá e bata mais alguns instantes. Despeje a mistura em um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. A receita é de Paula Falcão, mousse de maracujá. Vamos ver? Aí vem a pergunta número 4 da ADE, que faz a seguinte questão. Vamos ver isso aqui. Nesse texto, o trecho assim, lembre-se de pausar o liquidificador para fazer isso, por favor. O termo destacado foi usado para... Bom, gente, é muito simples compreender isso, né? Se você tem aí o assim, essa conjunção frasal, ela tem um sentido, né? Você acha que era para concluir a ideia, para adicionar mais alguma coisa, para mostrar assim uma alternância? O que é uma alternância? É algo que está contrário ao que você está fazendo, está alternando, né? Sugerir uma oposição. A alternância, na verdade, ela quer dizer ou uma coisa ou outra, né? Ela não para nem num ponto e nem em outro. E depois sugerir a oposição, que aí sim é o contrário de uma ideia, né? Vamos retomar então. Você acha que esse assim indica uma conclusão? Ou seja, ele termina a ideia, ele reforça a ideia para acabar o assunto. Você acha que é uma adição, que ele está adicionando mais uma ideia para ser colocada, que ele está mostrando uma alternância, ou seja, ou faz uma coisa ou faz outra, ou ele está se opondo, né? Fazendo uma oposição contrário ao que ele tinha dito até agora. Bom, a resposta correta aí, pessoal, é indicar uma conclusão, letra A.
significa quando você vai fazer algum texto, vai escrever algum texto e você na sua conjunção, quando você vai escrever assim, você está concluindo o seu texto. Dessa forma, assim, né? Contudo, aí você está terminando já a sua frase para fazer as colocações finais, tá? Então fica a dica aí, todas as vezes que você for escrever um texto e você quer usar um conectivo, e esse conectivo logo no final do seu texto para acabar, né, para terminar a sua ideia, você pode colocar assim, por fim, tudo bem? E aí vai ter o mesmo significado. Fica a dica, letra A. Bom, logo na sequência tem mais um texto e diz o seguinte, ó. Olha o título. O título nem sempre quer dizer exatamente a ideia principal do texto. O título é aquilo que vai chamar a atenção do leitor. É para isso que serve o título, para chamar a atenção. Não significa que chamar a atenção seja o assunto principal, o tema principal, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Mais um dino com penas. Em dezembro de 2016, cientistas chineses e canadenses encontraram uma peça de âmbar, um material fóssil liberado por plantas que continha um pedaço de cauda de um dinossauro bem preservado, com penas quase intactas. Você deve estar se perguntando agora, desde quando um dinossauro tem penas? Sim, é isso mesmo que você leu. Alguns tinham. Nas últimas 2 décadas, diversos trabalhos científicos mostram que alguns dinossauros possuíam penas. Essas descobertas foram feitas a partir de marcas contidas em ossos de dinossauros fossilizados. Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos, mas deixaram descendentes que persistem nos dias atuais. As aves. Esses novos achados são apenas mais uma das evidências para sustentar essa hipótese. Detalhe das penas. Um aspecto interessante dessa descoberta é que as penas puderam ser observadas com um nível de detalhamento nunca antes obtido. As características sugerem que a espécie estudada apresentava um tipo de penas intermediário entre os que se observam nas aves atuais e nos outros dinossauros com penas. Com base no tamanho da cauda, os pesquisadores também defendem que o material fossilizado pertencia a um dinossauro jovem, com características de plumagem de adulto. A matéria da Ciência Hoje das Crianças, mais um dino com penas, e é disponível também na internet. Aí vem a pergunta. A ideia principal desse texto é... Qual a ideia principal? Eu não perguntei no caso aí, a pergunta não é qual é o título da questão, mas sim qual é a ideia principal da questão. A ideia principal da questão é falar do fóssil de um dinossauro com penas, da pesquisa feita a partir de ossos de dinossauro, do período de extinção dos dinossauros, os descendentes deixados pelos dinossauros. Claro que, embora pareça que o tema esteja falando de dinossauro com penas por causa do título, mas a ideia inicial, a ideia principal de tudo é sobre pesquisa feita a partir de ossos de dinossauros, né? Portanto, letra B. Fica a dica. Na questão 13, pessoal, a gente tem aí um outro texto que é para ser lido com bastante calma, né? E a partir desse texto a gente vai fazer a observação da próxima questão. E diz assim: explosão de gotas de corante. Esta é uma atividade bem legal para brincar de fantasia com os menores e de cientista com os maiores. Você irá precisar dos seguintes materiais: um copo, água, um pouco de óleo vegetal, corante de alimentos ou tinta guache ou de pintura a dedo. Despeje a água do copo, coloque o óleo e deixe que ele descanse, desfazendo as bolhas. Agora é hora de chamar as crianças.
Fica bem mais legal se você adicionar um pouco de interpretação e magia na experiência. Que tal usar uma varinha de condão e explicar que você irá fazer uma dança das fadas das cores no copo? Para as crianças mais velhas, proponha um jogo de suposições. Invente uma história, um líquido encontrado num lugar distante e que ele será investigado. Pergunte às crianças o que elas acham que irá acontecer durante o experimento. Bem, um enredo criado, peça que as crianças pinguem gotas de corante ou tinta na solução de água e óleo. No primeiro momento, o corante formará bolhas presas nas faixas do óleo do copo, mas lentamente as bolhas que são mais densas irão atravessar a camada de óleo e, quando tocam a água, estouram, formando fitas coloridas rodopiantes. É muito legal de ver. Simples e lindo. Patrícia Camargo, brincadeiras que estimulam a curiosidade dos jovens cientistas. Daí vem a questão 13. E eu volto aqui de novo, na minha posição anterior, para fazer essa pergunta para vocês. Nesse texto, o trecho "mas lentamente as bolhas que são mais densas irão atravessar a camada de óleo". A palavra destacada estabelece relação de adição, conclusão, explicação ou oposição. Vamos descomplicar isso. Você pode dizer assim para uma pessoa: "Ah, você é um bom funcionário, chega todos os dias no horário, mas não tenho condições de mantê-lo nesse emprego. Terei que demiti-lo". Percebe que o "mas" ele vem contrapondo a ideia inicial, ele está sempre contra a ideia inicial, né? Como se você dissesse assim para alguém: "Ah, você é uma pessoa muito bonita, mas eu não sei se conseguirá vaga para a agência de modelo". Entenderam como é que funciona? Né? Você começa com uma ideia e aí, quando você usa a conjunção "mas", você inverte o resultado das coisas. Portanto, nós estamos tratando de uma oposição, tá? Quando a gente trata esse assunto desta forma, significa que nós estamos nos opondo à ideia inicial. Tudo bem? Então, 13, alternativa D, oposição. Bom, leia o texto abaixo. Novo Star Wars será assistido por astronautas na estação espacial. Star Wars, O Último Jedi, chega aos cinemas do mundo todo ainda este mês, mas é só aqui que teremos o prazer de vibrar com os nossos acontecimentos na galáxia. De acordo com a NASA, o filme será enviado para os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional ISS. Esses sortudos poderão assistir um novo Star Wars em órbita, a algumas centenas de quilômetros acima da superfície da Terra, literalmente nas estrelas, usando um laptop ou projetor. Daí vocês vão perceber que a palavra laptop, né? Ela está aqui já um pouco diferente no formato da escrita, né? Vamos dar esse spoiler já para continuar na ideia principal aqui da questão. Aí vem a pergunta que diz o seguinte: no texto, a palavra laptop foi escrita com forma diferente para apontar um nome científico, indicar o uso de um estrangeirismo, marcar o uso de um termo antigo ou mostrar um título de um filme. Laptop tem a ver com ele está totalmente igual à língua portuguesa? Não, né? É uma palavra estrangeira, vem da língua inglesa, laptop, né? E portanto, por ser uma palavra estrangeira, né, ela está aí dentro do que esperamos na letra B, indicar o uso de um estrangeirismo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Muito bem, nessa questão
nós temos um texto em que um gato manda uma mensagem de WhatsApp para o seu dono e diz o seguinte: nunca imaginei que você pudesse fazer isso comigo. Miau! Mas fazer o quê? Você trouxe outro gato para morar com a gente, bem embaixo do meu focinho. Já me vinguei da sua traição. Mas eu não levei. Como não? Estou olhando para ele agora. Tá se olhando no espelho de novo? Talvez. Quanto você gostava do papel higiênico? Bom, aí você tem essa interpretação, né? Mas já dá para entender o que é que o gato, como é que o gato se vingou, né? Nesse texto trecho fazer o que, o ponto de interrogação foi utilizado para demonstrar uma decepção, indicar um espanto, mostrar indignação ou sugerir deboche. O que será que aconteceu? Hein? Imagina lá. Nunca imaginei que você pudesse fazer isso comigo. Fazer o quê? Será que isso então, vamos ver, é uma decepção? É um espanto? Uma indignação ou um deboche? Letra B. É um espanto, né? A pessoa foi pega de surpresa. Ela não imaginava que o seu gato pudesse fazer uma pergunta dessas a ele, né? E portanto, ele ficou ali assustado com a pergunta, né? É um espanto. Muito bem. Letra B. Leia o texto abaixo. Isabela Lacerda fecha a temporada com Tri da CIMTB em Congonhas. Isabela Lacerda termina a temporada 2015 com o título na prateleira, o último desse fim de semana em Congonhas, onde garantiu o tricampeonato na Copa Internacional de Mountain Bike, na elite feminina, com direito à dobradinha nas duas provas disputadas: o desafio da ladeira na sexta e o cross country no domingo. A ciclista tirou a diferença de 10 pontos para a também mineira Érica Gramicelli, que terminou a competição com 170 pontos. Érica terminou com 166. Além das provas do circuito, as atletas enfrentaram chuva e lama. Isabela se disse feliz com o resultado, principalmente de uma temporada com muitas competições, com a pontuação extra para o ranking internacional da União Ciclística Internacional, UCI. Foi uma prova muito dura. Sábado choveu demais, então o terreno ficou pesado e alguns trechos tinham lama. Venho de uma sequência grande de provas e foi um ano em que competi muito. Terminei a prova exausta, mas consegui fazer o que tinha em mente, que era conquistar este tricampeonato. Certo? Aí vem a pergunta final, a questão 26, e diz o seguinte: qual trecho desse texto apresenta um predicado nominal, como em foi uma prova muito dura? Bem, gente, essa questão é um pouquinho complexa para que vocês possam compreender. Quando se fala de predicado nominal, significa dos apontamentos que eu faço a respeito do sujeito da oração. O que é que eu vou falar do sujeito da oração? Tudo bem? Então, o nome, o nominal, é o sujeito. O predicado nominal é o que está se relacionando a ele. Então, eu tenho uma única subjeção a fazer, um único apontamento a fazer a respeito disso. Quando você for escrever o predicado nominal, você tem que se lembrar que o verbo que você vai usar tem que ser o chamado verbo de ligação, que é o verbo ser ou o verbo estar, além de uma outra lista, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, né? Mas nesse caso aqui, nós temos então, com essa ideia, o verbo de ligação, o verbo ser. Olha como é que ficou ali. Foi uma prova muito dura, né? No passado, o verbo ser foi uma prova muito dura. Então, o que foi muito dura? A prova.
A prova nesse caso, então, ela é o sujeito da oração, faz o papel de sujeito da oração, embora seja um substantivo, é um papel de sujeito. E o que diz a respeito dele? Estava dura, estava difícil, né? Era a condição da prova. Então eu usei um verbo, né? Um verbo proposital para isso, tudo bem? É chamado de verbo de ligação. Nesse caso é o verbo ser, tá? Então nesse caso aqui, na questão 26, nós temos que pensar muito bem, encontrar um verbo de ligação que ajude o seu predicado a estar relacionado com o seu sujeito, certo? Então nós temos aqui, ó, a ciclista tirou a diferença? Não, porque tirar não é verbo de ligação. Sábado choveu demais? Também não pode ser essa, porque chover não é verbo de ligação. O terreno ficou pesado? Opa! Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tá? Ficar é verbo de ligação. O terreno ficou pesado. Então, se eu tenho um verbo de ligação, logo o que vem depois está se relacionando ao sujeito da oração. Embora seja um substantivo, faz papel de sujeito. O terreno ficou, que é o verbo de ligação, pesado, certo? Portanto, aí nós temos a letra C como correta, tudo bem? A letra D também não pode ser, porque é terminei, olha o verbo. Terminar não é verbo de ligação, portanto está também excluída dessas alternativas, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e nós vamos aprofundar esse estudo a respeito dos verbos de ligação para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até a próxima!